Senhores, eu sou uma espécie de patinho feio da mesa, porque a mesa fala sobre advocacia criminal e não sou advogado criminal. Portanto, provavelmente, e até a minha ausência da mesa logo em seguida, propicie, né, de eu ser alvejado sem problema nenhum. Contribuo para isso. Senhores, bom, estou nas redes sociais aí, para quem quiser conversar comigo mais a respeito dos temas que eu venho trazer. Tá? Meu nome é Luiz, então eu sou advogado, eu sou conselheiro estadual da OAB, professor da ESA, mas eu venho aqui principalmente como alguém que está observando, muito atento às coisas que estão acontecendo no país. E, claro, o jurista não se contenta apenas em observar e, quando tem oportunidade, emite suas opiniões, claro, fundamentadas em seus conhecimentos. Eu aqui sou portador de má notícias. Não de que, talvez essas vocês já conheçam, mas eu sou portador de má notícias. A nossa quadra histórica, a República Federativa do Brasil, em 2017, está sofrendo de sérios problemas que chama a advocacia e os juristas a pensar e repensar e refletir e contribuir para que as coisas mudem de rumo. Só para vocês terem uma ideia, eu desenhei aqui, eu estava vindo para cá e desenhei uma quadra histórica. Sabe aquele painel dos shopping centers que diz "Você está aqui"? Eu vou fazer uma espécie de painel desse para dizer "Você está aqui". Qual é a quadra histórica do país? Abre aspas. Intervenção constitucional militar. Fecha aspas. Abre aspas. Assembleia Constituinte parcial. Fecha aspas. Cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Impedimento como voto de confiança do parlamento. Petistas comemorando delação premiada. Jair Messias Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas eleitorais. Botafogo classificado para a segunda fase da Libertadores. E juristas como Cacau Menezes, Reinaldo Azevedo e Miriam Leitão, grandes expoentes juristas, acadêmicos, doutores e pós-doutores nas melhores universidades, pesquisadores, publicadores, com nível extraordinário na CAPES, no Ministério da Educação, estão guiando o senso comum jurídico brasileiro. Esta é a quadra histórica que vivemos. Percebem o quão fundo chegamos neste poço chamado República Federativa do Brasil? Nesta quadra histórica, eu preciso fazer anotações, senão eu fico falando aqui sobre o sexo dos anjos. Nesta quadra histórica, várias opiniões a respeito da Suprema Corte. Claro, se a gente ouve Miriam Leitão para chegar em algumas conclusões jurídicas, nós, do senso comum, ou as pessoas do senso comum, podem opinar sobre a Suprema Corte. Nesta quadra, acórdãos da Suprema Corte são discutidos na mesa do bar. E isso é extremamente interessante. Muito fruto do televisionar, alguma coisa de televisão, da Suprema Corte. As sessões são filmadas, enfim. E para quem acompanha, e quem tem a coragem de acompanhar o canal do STF, vocês podem ver lá proferir votos longuíssimos, horas e horas, 7 horas, 9 horas,
para dizer que marcha da maconha é constitucional. Perdemos, pagamos. Eu não fiz os cálculos, mas assim, eu sou terrível de aritmética, mas se a gente pegar o salário de um ministro do STF, dividir por dias úteis, dividir por horas, multiplicar por 11, e chegar à conclusão de gastamos algo só com salário de ministro, eu não estou falando de servidores, segurança, etc., 9 horas de sessão da Suprema Corte para dizer que marcha da maconha é constitucional. Isso me lembra muito o Senhor dos Anéis, que os Ents, que são as entidades, as árvores falantes, passam horas e horas e horas para dizer que os postulantes não são goblins ou orcs, eles são... esqueci a raça dos outros, mas eles são o que são. Quer dizer, perda de tempo. O país está, de certa forma, as instituições estão derretendo. Não que elas estivessem muito sólidas antes. Não é isso que eu quero dizer, mas o pouco que nós tínhamos está derretendo. E aí, eu preciso lançar uma premissa para essa pergunta, porque eu faço uma pergunta, um tribunal só político? Gente, a premissa é... E aí, me desculpem, mas eu vou usar um miserável silogismo aristotélico para dizer o seguinte: se a carta é política e o tribunal defende a carta, logo temos sim uma corte política. Ponto. A questão, e aí a minha provocação, obviamente não pode só ser um só tribunal político. Simplesmente porque não existe tribunal de exceção nesse país. Portanto, evidentemente, não é um tribunal meramente político. Obviamente, nós estamos falando de direito, Estado de Direito, etc. e tal. Só que o problema é que nesta quadra histórica, essa que eu falei para vocês, do Botafogo na segunda fase das Libertadores, isso é trágico para o país. Vocês conseguem entender que isso é trágico para o país? O país está mal representado no Congresso, na presidência e também na Libertadores. Entendem isso? O Brasil está mal representado. E o Criciúma que vá para a Série A logo, falando nisso. Não conforme o Fluminense, pelo amor de Deus. Não é no tapetão. Nesta quadra histórica, nós precisamos um Supremo Tribunal Federal altivo e não ativo. Este L no meio destas duas palavras fazem muita diferença. O ativismo judicial, e é uma pena que o Alexandre não está aqui, o ativismo judicial não está aqui agora, mas ele vai estar de tarde. O ativismo judicial, ele é uma praga. Ele é corrosivo. Ele destrói o direito. O ativismo, ele tem algumas características prévias. Um juiz que pretende ser ativista, necessariamente, ele tem um déficit de atenção grave. Ele busca querer uma aprovação popular que não é pré-requisito para a função dele. Um juiz, ele não precisa ser majoritário. Um tribunal não precisa ser majoritário. Alguém vai dizer, mas isto não é democracia? Democracia não é as forças, não é a força hegemônica da maioria. Um juiz, um tribunal não precisam de aprovação popular. Quem precisa de aprovação popular é o Congresso Nacional, são os outros poderes. Sabe por quê? Porque eu não elejo juiz, nota de rodapé, com exceção do 5º Constitucional. No caso da advocacia, no caso do Conselho Estadual da OAB, fecha a nota de rodapé. Vocês, ninguém elegeu nenhum juiz de direito. Se nós não elegemos juízes de direito, nós não temos o condão de aprovar ou desaprovar um magistrado.
Muito embora a Constituição da República deixe entender isso, porque são poderes da República, eleitos, né, direta ou representativamente pelo povo, e logo abaixo diz, são 3 os poderes, 1, 2, 3, né? Mas nós não elegemos, é um concurso público. E o concurso público é justamente para que estas pessoas não precisem de maiorias populares. Os tribunais e os juízes, eles gozam de uma autonomia política suficiente para não precisar de apoio popular. Então, o ativista, antes de mais nada, é um cara que tem déficit de atenção. Ele precisa publicar as suas decisões, ele precisa mandar para a imprensa, ele precisa fazer vídeo. Obrigado. Ele precisa fazer vídeo na internet convocando as pessoas para irem, para não irem, para aprovarem, para não aprovarem. Segunda característica de um ativista é que existe um tempero moral nas suas decisões. E a moral, pena que o Alexandre não está aqui, a moral, ela é um dos fatores exógenos destruidores do direito. Quando a moral entra na fundamentação jurídica de qualquer jurista, é o começo do fim do direito. É dizer, com as palavras que eu proferi aqui, eu nunca poderia julgar Fluminense e Botafogo. E Criciúma também não. Porque eu antecipei o meu julgamento moral a respeito do Botafogo. Acabei de proferir dessa tribuna que o Brasil está mal representado na Libertadores da América. Como é que eu vou julgar o Botafogo? Ministros da Suprema Corte dão entrevistas a toda hora. Um deles, que talvez seja o mais ativo político dentro da corte, chegou a falar que determinada agremiação partidária, adivinhem qual, é uma horda de criminosos. Qual é a isenção que goza esta autoridade judicante para julgar, abre aspas, esta horda de criminosos? Eis a moral. Tive a oportunidade de tomar um vinho na varanda, na laje, né, da minha casa, com provavelmente o maior jurista desse país, vivo, professor, doutor, pós-doutor Lênio Luiz Streck. Provavelmente o jurista vivo de maior envergadura desse país, gostem ou não de seus posicionamentos. E eu não gosto de vários deles. Mesmo assim, provavelmente é o maior deles. E ele falou com todas as letras, e eu confirmo, adiro. Moral, política, economia são fatores exógenos destruidores do direito. Temos que voltar aos clássicos, estou babando, temos que voltar aos clássicos, Ronald Dworkin, etc., né? Para dizer que nós precisamos blindar o direito desta onda moral que está invadindo a nossa praia, principalmente aos tribunais. Então, meus amigos, nesta quadra histórica, em que impedimento, por exemplo, é um voto de confiança do parlamento, e veja que, apesar, eu também tive a oportunidade de tomar um café com uma figura chamada Plínio de Arruda Sampaio, um deputado constituinte, falecido já, que me disse que tudo aquilo que eles costuravam na Constituinte durante o dia, lá em Brasília, debates e debates e debates de ideias, à noite, nos restaurantes e nos restaurantes de baixo meretrício, eram decididos exatamente o contrário. Quer dizer, eram desfeitos os acordos entre vinhos franceses, né?
Nesta quadra histórica, nós precisamos, enquanto República Federativa do Brasil, mais do que nunca, um tribunal, um STF altivo, um STF que nos restabeleça a segurança jurídica. E olha que eu sou um progressista. Se eu me escutasse há 15 anos atrás falando sobre segurança jurídica, eu ia dizer conservador de meia tigela. 15 anos atrás. Mas hoje eu estou aqui, na 18ª. Aliás, eu não entendo muito bem isso. Deveria ser 18ª, né? Porque números romanos é 18 conferência. Deveria ser 18ª conferência. Apesar de números romanos dar um ar assim, né? Mas é a 18ª conferência. 18ª Conferência Estadual da Advocacia. Estou usando a tribuna enquanto advogado. E que bom que um advogado abra o primeiro painel da conferência. Coube a minha tarefa, mas foi coincidência. Não é porque sou de envergadura, apesar de estar gordinho, mas sou de envergadura. Para dizer que nós precisamos exigir da Suprema Corte do Brasil segurança jurídica. Olha, quem diria eu falando isso no século XXI? Né? Ocorre, senhores, que a atual composição da Suprema Corte, convenhamos, ela não é um elísio de grandes ou de alados juristas. São 11 pessoas. Como eu disse, alguns mais, outros menos políticos, alguns mais, outros menos econômicos, alguns mais, outros menos morais, né, no sentido de carregar consigo moralidades, que são julgamentos outros, que não de direito. E nesta composição, está difícil eles retribuírem à República esta segurança necessária. Absolutamente difícil. Porque o STF ele tem que ter a coragem de qualquer outro juiz de direito de proferir decisões contra-majoritárias. Isso é claro. Isso é evidente, porque o Poder Judiciário é o último poder que se socorre ao cidadão. Ora, se nem o Poder Executivo nos dá resposta, nem o Poder Legislativo nos dá resposta, a última fronteira do cidadão é o tribunal, é o Poder Judiciário. E a última fronteira da última fronteira, ou seja, o último posto que tem do limite da fronteira, é a Suprema Corte. Depois disso não tem mais nada. Aliás, concessa vênia tem... Tribunal Interamericano, de Direitos Humanos, etc, etc. Mas estou falando da República Federativa. Aqui, no nosso solo. Então, por exemplo, união homoafetiva. Acho eu que, apesar da resistência moral, a essa altura, há um consenso de que não cabe ao Estado dizer quem pode livremente ou não pode dizer que tem união homoafetiva, etc, etc. Isso é uma coisa muito, até de certa forma, liberal. Né? É liberal falar uma coisa dessa. Mas a Constituição tem um verbete. E este verbete, em tese, deveria ser atualizado por proposta de emenda constitucional. Queira ou não queira, goste ou não goste da matéria. O que eu quero dizer é o Supremo Tribunal Federal não legisla sobre a Constituição. Porque, de novo, eu não votei em nenhum daqueles ministros. Eles não gozam de legitimidade pressuposta política. Isto é bom, mas também é ruim, mas é bom. Porque eles não têm o condão de desdizer o que está escrito na Constituição. Já tentando encaminhar o meu raciocínio, a OAB também precisa tomar um banho de coerência. A OAB, para cobrar do Supremo Tribunal Federal atitudes contra-majoritárias, a Ordem dos Advogados do Brasil também precisa ter coragem para ter posições contra-majoritárias. E aí, porque nós precisamos resolver os problemas dentro de casa. Ora, se nós vivemos no presidencialismo, e impedimento no presidencialismo é última ratio,
Ou seja, tem que haver um crime de responsabilidade cometido dolosamente, gravíssimo atentado contra a República. Não é nem no contra o A, nem contra o B. A OAB não pode surfar a onda do populismo moral. Publiquei no meu... Eu sei que o meu posicionamento talvez seja contra-majoritário. Eu sei. Mas eu cobro coerência. Na OAB fui voto vencido em Santa Catarina. Proferi voto em separado, dizendo que o papel da Ordem dos Advogados no impedimento 2016 deveria ser outro. Não ajudar a empurrar, já estava caindo, mas sim fiscalizar para que a queda se desse na maior ordem constitucional possível. Esse era o meu posicionamento. Fui vencido. Mas agora, alguém vai dizer, mas agora os teus inimigos estão no poder. Você não vai ajudar a empurrar? Não. Me mantenho no mesmo posicionamento. Porque eu não tangencio o meu posicionamento se são amigos ou se são inimigos. Aos amigos e aos inimigos, o mesmo posicionamento. Vou citar o Cazuza. Os meus inimigos estão no poder. Mas não importa. Eu sou jurista, fiz pelo menos 2 juramentos, fiz 3 por causa da OAB, mas fiz 2 juramentos para respeitar a Constituição da República e os direitos humanos também. Tanto quanto eu recebi, quando eu fui bacharelado em Direito, quando eu recebi a minha carteira profissional. Eu fiz um juramento, não posso tangenciar. Então, a Constituição da República eu não tangencio. Qual é o papel da advocacia, senhores? E nós estamos na conversa da advocacia. Número 1, não tenho ilusão, não quero aqui dar ensinamentos ao que a advocacia deve tomar posição. Mas se eu fosse sugerir, eu sugeriria: 1, denunciar o ativismo judicial. Em todas as esferas, contra amigos ou inimigos, não pode haver. Sabe por quê? Porque um dia este ativista vai ser julgador seu, ou julgador do seu cliente. E aí como é que você vai tangenciar um posicionamento se você aplaudiu o ativista contra os seus inimigos? Agora é contra você, contra os seus amigos. O que você vai fazer? Reclamar o devido processo legal, reclamar o princípio da isonomia, estou babando. Reclamar o princípio da isonomia, reclamar garantias constitucionais. Só que depois vai ser tarde, porque você já aplaudiu o ativista em outro momento. Não tangenciem a Constituição conforme amigos e inimigos. 2, constranger politicamente. É preciso constranger. O ministro não pode ir para a televisão dizer que o réu é um bando é uma horda de criminosos. Se um ministro vai para a televisão falar uma coisa dessa, automaticamente está poluído qualquer posicionamento com relação a este réu. Isto é básico. Isto é TGP, Teoria Geral do Processo, que agora mudou de nome, FDP. Eu fui professor de FDP. Entende? Fundamentos de Direito Processual. E 3, e essa é uma tarefa do órgão de classe, mas é uma tarefa do colega também, que é reforçar a luta pela defesa das prerrogativas profissionais do advogado. Isto é elementar para a Constituição, elementar para a República e para a democracia. Não há democracia sem uma advocacia forte. E lamento muito, e quero deixar registrado nessa conferência, o posicionamento do decano de um velho professor na audiência de interrogatório do ex-presidente, que se arvorou enquanto assistente da acusação para tentar censurar a fala do advogado. Isto não pode acontecer. Gostem ou não do juiz, gostem ou não do réu, um colega em audiência, mesmo defendendo partes e interesses adversos,
tem que ter o seu direito de livre exercício profissional. Isto é elementar, meus amigos. Se durante uma audiência um colega tenha seu livre exercício profissional atingido por qualquer outro ente participante de uma audiência, nós, advogados, neste momento, temos que ter espírito de corpo e não de porco. É preciso defender o orador na tribuna sempre, goste ou não do que ele está falando, inclusive a mim. Assim sendo, eu vou encerrar minha participação antecipada. É uma emoção muito grande poder usar a tribuna no primeiro painel da conferência, com um acordo para ser o primeiro a falar e o primeiro a sair. Como diria o Alexandre, uma pena que ele não está aqui. Depois cobrem dele, que eu cobrei ele. Uma pena que o Alexandre não está aqui, mas ele falou, ele costuma dizer, né? Gente, olha só, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só estou vendendo livrinho ali, limpinho e cheiroso. Ali no Empório tem para vender um livro de minha autoria, meu único, filho único, respeitem porque é filho único, Apologia à Crítica. Está vendo ali, preço módico. Senhoras e senhores, a minha participação aqui, então, é trazer má notícias, Botafogo. Trazer má notícias. Não tenho soluções imediatas, mas eu tenho alguns encaminhamentos para essa solução, das quais eu acabo de dizer, especialmente, que nós temos que, assim como o Lênio falou, na 8ª garrafa de vinho lá em casa, temos que fazer uma tarefa básica nesta quadra histórica, que é constrangimento epistemológico. Nós temos que constranger as pessoas com relação à coerência, às suas ideias no direito. Constranger atividades desses juízes ativistas, né? Enfim, denunciar decisões e cada vez mais ler mais a Constituição da República. Leiam mais a Constituição da República. Não se faz interpretação constitucional através de uma portaria. Não dá para ler a portaria e tentar interpretar a Constituição conforme a portaria. É o contrário. Se interpreta a portaria conforme a Constituição. Essa é a minha participação. E estou nas redes sociais, mandem perguntas, me adicionem aí nos Facebooks e etc. E voltamos a conversar. Agradeço mais uma vez e tenham todos uma ótima conferência.